No vídeo de hoje eu vou falar sobre as vibrações espirituais, tá? Mas o que são vibrações espirituais? Muitas pessoas não conseguem entender como pode haver duas ou mais entidades de padrão vibratório diferente ou mesmo contrário, tomando conta ou tendo o seu ponto de atuação no mesmo lugar, sejam em matas, rios, pedreiras, encruzilhadas e vários outros locais. Isto acontece, por exemplo, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Exu das Sete Encruzilhadas, a Pombagira das Sete Encruzilhadas, o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Se a gente for pensar direitinho, a dúvida tem seu fundamento, né? Vamos tentar imaginar como as ondas de rádio funcionam, pois possui frequências diferentes, né, que é o AM, o FM, OM, o PX, que circulam pelo espaço na mesma direção, ou pode ser em sentidos opostos, sobrepondo-se umas às outras, mas, no entanto, sem se chocarem ou se misturarem. Vamos a mais um exemplo. Imaginemos que em um recipiente existam duas ou mais substâncias, como o vidro, que é sólido, a água, que é um líquido, e o ar, que é gasoso, sem se aderirem. Vamos acrescentar uma quarta substância, um óleo, tá? Qualquer óleo dele, qualquer óleo, que também é um líquido, mas com a sua alta viscosidade, e mesmo assim a água e o óleo continuam separados. Às vezes, até uma mesma substância não se mistura, como por exemplo o vapor de água, né? Quando a água está fervendo, que está com a tampa, o vapor de água, que tem a mesma característica da água, pois não se modifica, a composição é H2O, ela paira em cima ali na tampa, ela fica grudada na tampa, e mesmo assim não se juntando à água, tá? Existe também nos rios, quando está muito calor, que existem plantas, vai haver a evaporação da água do rio, de uma lagoa, tá? Numa manhã fria, e a combinação química é a mesma, ela vai estar com as folhas ali cheias de gotículas de água. Isso acontece muito no inverno, né? E mesmo assim não se mistura. Este mesmo processo só acontece quando colocamos uma panela com água para ferver e a mesma seja tampada. Com a ebulição, o vapor da água se adere à tampa, e quando a temperatura abaixar, o vapor da água também vai abaixar sua vibração e se incorpora ao elemento água. É o mesmo que acontece com as entidades espirituais. Cada uma está naquela faixa vibratória que lhe é competente, está chefiando a parte astral que lhe cabe com frequência que lhe é peculiar, cada um em seu setor. Por isso o Caboclo das Sete Encruzilhadas não se chocam com o Exu das Sete Encruzilhadas, e nem com a Pombagira das Sete Encruzilhadas, e nem com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, porque cada um está ali na sua faixa vibratória, tá? É a mesma coisa que acontece quando existem várias entidades, por exemplo, Tranca-Rua das Almas dentro de um terreiro trabalhando. Tem gente que pergunta se isso pode acontecer. Pode, claro que pode acontecer, porque as entidades Tranca-Rua das Almas são várias entidades que estão ali, que resolveram trabalhar com aquela roupagem fluídica do seu Tranca-Rua. Então são entidades diferentes, embora possuam o mesmo nome. Cada uma delas veio de uma história diferente, veio de um lugar diferente, e estão trabalhando ali no mesmo ambiente, sem se chocarem, sem se atrapalharem, sem uma entidade atrapalhar a outra, tá? São coisas que acontecem assim, que muitas pessoas nem se apercebem disso, e é muito comum muitas pessoas perguntarem: pode várias pombagiras, Maria Padilha, trabalharem no mesmo ambiente ao mesmo tempo? Pode, claro, é a mesma situação do Tranca-Rua, tá? As várias pombagiras Maria Padilhas que estão trabalhando ali, cada uma teve a sua história, cada um teve o seu caminho, cada uma veio de uma localidade, cada uma veio de um lugar. Então resolveram trabalhar ali naquele mesmo ambiente, mas não vão se chocar e nenhuma vai atrapalhar a outra, tá certo?
Eu resolvi fazer esse vídeo sobre isso porque eu acho um assunto muito interessante, que muitas pessoas perguntam sobre isso e muitas outras pessoas sequer se ligam nesse tipo de assunto, né? Então é isso aí, gente. Não percam, tá, o vídeo que eu vou falar sobre a pemba, que é um assunto muito interessante. Um abraço e até a próxima.